Voltamos agora para a nossa última aula, matemática. E nós vamos falar aqui, né, na nossa aula de matemática, de uma coisa muito boa, muito gostosa, que eu acho que todos vocês gostam de fazer aí, de ajudar, que é receita. Vocês sabem o que é uma receita? Receita de bolo, de torta, né? De biscoito. E aqui na página 31, que é a página que vocês vão abrir aí, nós temos aqui uma receita. É um bolo de... Esse bolo é feito de uma raiz. Eu vou estar lendo a receita para vocês, para a gente descobrir qual raiz que foi feita esse bolo. Prestem bem atenção. Ingredientes. Ingredientes, né, é tudo que a gente vai precisar para fazer a receita, para tudo dar certo. E os ingredientes a gente precisa de ter as medidas corretas. Aqui fala 3 cenouras médias, descascadas e raladas. Então, esse bolo é de... Isso mesmo, cenoura. Bolo de cenoura. Então, vocês vão escrever aqui em cima. Boló. Boló de... Aí, vocês vão colocar aqui. Cenoura. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Cenoura. Então, aqui está, olha, cenoura, né? Que é o bolo aí que vocês vão completar para falar que bolo é esse. Um bolo de cenoura. Deu até vontade de comer com bastante chocolate por cima. Que delícia. Então, continuando, né, com a receita. 3 cenouras raladas, 3 ovos. Então, a gente vai precisar de 3 cenouras, né? Separar aí 3 cenourinhas. Depois, 3 ovos. 1 xícara de óleo. Então, quando fala, né, 1 xícara de óleo, a gente tem que, né, pegar, olha só, 1 xícara para fazer a medida correta. Se a gente não tiver, né, a medida correta, aí a receita não dá certo. Então, essa receita aqui, a gente precisa de 3 cenouras. Então, tem que separar 3 cenourinhas. Depois, 3 ovos. Separar também 3 ovos. Depois, pegar 1 xícara para medir o óleo. Então, aqui, nós vamos precisar de 1 xícara. Uma só. 2 xícaras de açúcar. Então, a gente vai pegar a mesma medida, né? Tipo assim, a mesma xícara para medir o açúcar. Então, quantas xícaras de açúcar? 2. Então, nós vamos pegar, ó, 2 vezes a medida, né, do açúcar. Depois, 2 xícaras de farinha de trigo. De novo, a gente vai usar a mesma xícara para medir a farinha, tá? Então, aqui foi 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. Então, a gente vai pegar, né, 1 colher para medir o fermento. Fazendo isso, a nossa receita tem tudo para dar certo, não pode dar errado. A medida está correta, a quantidade está correta, então vai dar tudo certinho. Agora, se você não fizer a medida certa, a receita pode dar errado. Então, tem que ser direitinho do jeito que está sendo falado, né? No modo aqui de separar os ingredientes. E depois, o modo de fazer. E você também vai precisar de um pouco de manteiga para untar a forma e de farinha para enfarinhar. Então, depois que a gente separar esses ingredientes, a gente separa também a forma que a gente vai usar para colocar o bolo lá no forno para assar. E antes da gente virar essa mistura na forma, a gente precisa de estar passando, né, alguma coisa no fundo que é a manteiga.
para o bolo não agarrar todo, senão depois a gente não consegue tirar esse bolo da forma. E o modo de preparar esse bolo? Bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar no liquidificador. Vá acrescentando a farinha aos poucos, coloque o fermento por último. Unte em farinha a forma, né? Essa forma tem que ser, ou pode ser outra, mas aqui na nossa receita fala de furo no meio. Despeje nela a massa, assa em forno médio, já aquecido, né? Pré-aquecido por 40 minutos. Depois de assado, né? Tire do forno, espere esfriar e aí pode tirar da forma. Compreenderam as medidas para fazer uma receita? Então tem que ser tudo certinho. Se é 3 cenouras, vamos separar 3 cenouras. Não adianta separar uma, duas, né? A receita fala 3. E as xícaras. Então a gente tem que acompanhar direitinho a medida, a sequência dessa receita para tudo dar certo, tá bom? E aqui abaixo, olha só, que utensílios, né? Que vasilhame de cozinha foram utilizados nesta receita. Pinte-os. Então, aqui vocês vão observar tudo que foi usado na receita e vai pintar. A gente usou liquidificador, xícara, colher, ralador, forma. Então, vocês vão observar aqui, olha, e vão pintar tudo que a gente usou, né? Eu só dei uma lembrancinha aqui, usamos xícaras, a colher, e depois o liquidificador. E vocês vão pintar esses utensílios aqui, tá? E a nossa aulinha de matemática termina por hoje. E eu quero desejar para vocês um ótimo final de semana, né? Um final de semana assim bem tranquilo, que vocês aí aproveitam muito a família de vocês, estudem, tá? Não deixem de estudar com ânimo, com carinho, com capricho, tá? E bom final de semana então para vocês, tá bom? Com muito, muito amor no coração. Amo cada um de vocês. Tchau!